Pela sua disposição de vir. Obrigada. Aqui a Family, para quem não é da Family, nós temos o projeto Alívio. É um núcleo de saúde mental. E agora, em janeiro, vocês estão ouvindo falar aí nas mídias, né? Janeiro Branco. Por isso que vocês ganharam essa fitinha. Para que você pare um pouquinho o seu tempo e pense como está a sua saúde mental. Então, nós vamos começar agora a parte das palestras. Mas eu queria compartilhar com você um trecho, Romanos 12, 1 e 2. Eu gostaria que você parasse tudo que você está fazendo agora e o que a palavra de Deus diz. Não é a Andréa, é a palavra de Deus diz. Portanto, com a ajuda de Deus, eu quero que vocês façam o seguinte. Isso é o apóstolo Paulo, o único apóstolo que fala sobre batalha espiritual. Ele que escreveu. Entreguem a vida cotidiana. Dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que vocês podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a sua atenção a Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Repete comigo. Eu estava louca para falar isso. De dentro para fora. Então, aonde começa a cura? Em mim, de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Com essa palavra, nós declaramos a nossa conferência A Cura aberta. Em nome de Jesus, o sobrenatural de Deus vai alcançar, e só alcança se você abrir o seu coração. Algumas pessoas ficam um pouco irritadas conosco, com os profissionais da saúde, porque eu tenho que querer receber, e você quis. Numa sexta-feira, 19h30, você estar aqui é porque você quer. E o Espírito Santo disse sim. O nosso tempo é um pouquinho apertado e ainda teremos 2 palestras hoje. Abra teu coração para você receber o melhor de Deus. A equipe Alívio está jejuando desde o dia 1º de dezembro, de janeiro, pela sua vida. Nós começamos a jejuar antes, quando nós decidimos fazer uma reunião. E o Senhor foi nos surpreendendo, para que todos vocês, o Espírito Santo escreveu o nome seu na lista dele e trouxe. Eu acho que todo mundo teve dificuldade, porque a gente da equipe, Santo Pai. Mas amém. Nossa primeira palestra agora é com a... Sabe quando é aquele branco? Então, com aquela menina ali que chama... Janeiro Branco deu branco. Beatriz, vem cá. Beatriz... Beatriz é psicóloga, ela é psicanalista, ela é líder de GC no Style. E o Senhor me disse, né? Andréa, você já tem os profissionais, você não precisa trazer, nesse momento, ninguém de fora. Vamos começar com os de casa. É fazendo de dentro para fora. Seja bem-vinda, deixa o Senhor te usar com toda a autoridade. Estenda a sua mão para cá, por favor. Senhor Jesus, nós oramos pela vida da Beatriz agora. Espírito Santo de Deus,
que não seja a voz da Beatriz, mas seja a tua voz, a voz do doce Espírito Santo com labaredas de fogo. No mundo espiritual, nós autorizamos a Beatriz ser usada pelo Senhor, conforme o Senhor assim determinou. Que o Senhor use-a e que haja mudança nas nossas vidas através do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Aplauda ao Senhor, mais forte, mais forte. Glória a Deus, aleluia. O dono da casa está na casa, gente. É para Ele que nós precisamos ofertar a nossa vida hoje, o nosso tempo hoje, como oferta de adoração. Amém? Bom, a Andréia, ela sempre me pega de surpresa em alguns pontos, mas eu quero te agradecer, tá? Honrar a sua vida, dizer que eu amo você. Quando eu cheguei nessa igreja há 3 anos atrás, assim como muitos que estão sentados aqui, eu nem vou olhar, que os olhares vão direcionar. Chegou aqui nessa igreja arrebentado. Eu, como muitos que estão aqui, também gostaria de ficar só sentado, escondido. Eu vim para a igreja só de preto, tá, gente? Para ninguém me ver, mas eu fui achada por alguém aqui que foi direcionado pelo Espírito Santo de Deus, meu amigo Vini. Eu sempre vou honrar a sua vida. Eu agradeço, viu, a oportunidade. Ela acolheu a minha alma em amor e me trouxe cura. Eu lembro quando eu entrei nessa igreja aqui, por indicação da minha terapeuta, disse, olha, você conhece o pastor Mike Anderson? Pois é, ele abriu igreja, vai lá. E eu falava assim, ô mulher, eu já estou decepcionada com a igreja, está mandando eu ir? Ela, sim, vai lá. E quando eu cheguei, eu vim de um lugar e de lugares em que eu me sentia dentro de um poço. Não sei se vocês já se viram nesse lugar. E quando eu cheguei aqui, eu me senti que a minha alma encontrou um oceano. Eu falei, Deus, é esse lugar aqui. É esse lugar que um dia eu escutei a promessa do Senhor. Eu falei, é aqui mesmo. Não sei como, mas um dia vai. Então, coisas que eu vou falar aqui para vocês essa noite, pode ter certeza que eu vivi na pele também. E se hoje eu estou aqui, é porque eu passei pela cura. E a cura ela veio, além de profissionais que me ajudaram, o Espírito Santo de Deus me curou em várias madrugadas. E eventos como esse aqui é a promessa do Senhor. Sinta-se privilegiado de vocês estarem em um ambiente de cura. Porque, como a Andréia disse, ninguém saiu de casa numa bela sexta-feira, que vocês podiam estar em qualquer lugar. Numa conferência que eu acredito que muitos de vocês pensaram, mas o que esse povo vai falar lá? Ninguém está aqui por acaso. Existe um propósito para você estar aqui. E se você conseguiu chegar aqui essa noite, eu tenho uma novidade para você. Aliás, não é novidade, eu vou reafirmar. O inferno perdeu mais uma vez. Para a glória de Deus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. E nenhum de vocês voltará para casa da mesma maneira que vocês chegaram aqui, porque há propósito nisso aqui. Amém? O Espírito Santo de Deus está nessa casa, como a Priscila disse. Abre a boca e começa a falar. Senhor, aqui ó, visita esse cômodo aqui. Porque há cura neste lugar. Em nome de Jesus. E assim eu declaro que o Espírito Santo de Deus começa a visitar a mente, corações e lugares onde você não consegue nem ter dimensão. Ele vai visitar porque a palavra diz que ele visita. Amém? Bom, vamos ler alguns versículos aqui. Se você tiver com a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia, ligue ela em Lucas 15, no versículo 8. NVT? Glória a Deus. Jesus está dizendo, ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira, prestem atenção, inteira, procurará com cuidado até encontrá-la? E quando encontrá-la, reunirá as amigas e as vizinhas, que a mulher gosta disso, né? As vizinhas, e dirá, alegre-se comigo, pois eu encontrei minha moeda perdida. Só até aqui. Esses dias, antes de preparar essa palavra, eu estava em casa procurando algumas coisas. E aí essa palavra começou a ser ministrada no meu coração e eu comecei a ver pessoas que já se passaram na minha vida. Eu comecei a ver
pacientes, mentorados, pessoas que já sentaram comigo de alguma forma e tiveram histórias destruídas por pessoas ou por más decisões. No último ano, em específico, homens e mulheres de Deus, ministros de louvor, pastores, líderes espirituais, caídos, com a alma ferida, desistiram da promessa por conta de uma fase ruim e por ter sido feridos por palavras e que a sua alma ficou adoecida. E no meio dessas perdas, todos eles, e quando eu falo todos eles, eu acredito que muitos de nós que estamos aqui perderam famílias, o casamento, perderam coisas, perderam bens. E situações que, quando elas nos machucam, elas nos deixam perdidos. Quando nós somos feridos e estamos com a alma ferida, nós, decepcionados com a vida, a gente se perde no meio do caminho, mesmo sendo homem e mulher de Deus. Então não se culpem, se por algum motivo você às vezes ficou tão distante da presença do Senhor. Foi só a alma que esteve machucada, porque o Espírito te trouxe aqui essa noite. E o tema da palavra que eu vou entregar para vocês essa noite é sobre feridas da alma. Repitam comigo? Feridas da alma. E eu começo minha reflexão aqui com essa palavra de forma breve e aplicada, com uma pergunta para você. Onde você se perdeu quando você percebeu que era o fim? A palavra vai dizer que uma mulher, ela tinha 10 dracmas, era algo muito valioso naquela época. E ela perde uma naquela casa. Quando a gente perde algo é porque a casa está organizada ou desorganizada? Ela perdeu algo dentro da casa dela. Essa referência nós estamos falando aqui, ó, de dentro. E quando nós perdemos algo, algumas ações precisam ser tomadas. E a palavra vai me dizer que aí no versículo 8 que nós lemos: Acaso não acenderá uma lâmpada? Varrerá a casa inteira? Acender uma lâmpada. É por aqui que nós vamos começar. Nós, humanos, de forma, vamos dizer assim, corriqueira, sempre, em várias fases da vida, a gente sempre tem aquela mania de deixar as coisas para depois. Depois eu resolvo, depois eu vejo, depois eu falo, depois isso. Ainda tem aquela expressão, o tempo cura. E a gente sabe muito bem que o tempo não cura nada. Ele só posterga aquilo que você deveria resolver. Mas quando a gente está muito ferido por coisas que doeram a nossa alma e que a gente não conta para ninguém, só o nosso travesseiro sabe, por que a gente não quer acender uma lâmpada? Porque eu tenho medo de encontrar coisas aqui dentro que eu decidi colocar em quartos escuros. Que eu decidi muitas vezes não falar. Mas são por conta dessas coisas que eu perco coisas que foram difíceis demais de conquistar. A partir de agora eu quero que vocês comecem a olhar para dentro, porque eu vou falar coisas aqui que vocês vão vivenciar a partir de hoje e que amanhã, na nossa última palestra, você vai precisar ter em clareza aquilo que você vai precisar de cura. E depois que eu perco coisas e que eu me perdi nessa minha casa toda suja e bagunçada, quando algo de valor se perde, eu vou ter que abrir essa casa de alguma forma. E eu vou ter que encarar essa sujeira. E muitas vezes essa abrir porta pode ser algo novo que chegou na sua vida e você não está conseguindo administrar. Por quê? Porque tem entulhos aí dentro. Deus não dá nada novo para uma casa bagunçada. É injusto. Porque às vezes, vamos falar de relacionamentos aqui, às vezes você está pedindo um homem de Deus, uma mulher de Deus. É justo você pedir um homem ou uma mulher de Deus se a sua casa está desorganizada? De pedir algo bom para Deus, se você, dentro de você, você sabe que não está organizada para receber. Aí sabe aquela expressão, Deus dá até a promessa, mas eu mesmo perco ela. E não é porque Deus é ruim, não. É que você bate na porta e Deus fala assim, tá bom, eu vou te dar. Aí você não está preparado para receber essa pessoa, ou isto, e você mesmo se destrói.
e destrói a outra pessoa. Primeiro processo de cura, primeiro passo para haver processo de cura, eu preciso ter autorresponsabilidade daquilo que eu sei que eu preciso corrigir em mim. É assim que começa a cura. Por isso que muitos de nós corremos de um psicólogo. Aí a gente vai para o amigo. E aí o problema do amigo, que você não sabe ser amigo, é que lá na frente talvez você vai sofrer uma injustiça, um negócio chamado fofoca. Acho que poucas pessoas aqui conhecem. O sangue de Jesus tem poder desses irmãos. Então, depois que nós temos essa casa bagunçada, depois que nós percebemos que nós estamos perdendo coisas, e eu acredito que não foi só eu. Eu acredito que não foi só eu que já perdi coisas de muito valor. Nós precisamos abrir essa casa para entender que dor é essa que está impedindo eu de receber e de viver meus melhores dias. Só quem já passou ou que está no fundo do poço vai entender isso. É uma dor insuportável. Você dorme e acorda com um saco de 100 nas costas. E muitas vezes esse saco tem escrito assim, ó, culpa. E isso tem a ver com as dores da nossa alma. Mas quando eu venho e acendo essa luz, essa lâmpada dentro de mim, eu encontro essa casa suja e com elas alguns entulhos emocionais. Alguns entulhos como, por exemplo, uma traição. Que você depositou tanto amor naquela pessoa, ela foi lá e destruiu a sua confiança. Ela destruiu não só a sua confiança, talvez ela destruiu a sua vida e tudo que você tinha. Ela levou tudo. Às vezes até a sua dignidade. O abuso que você sofreu, você teve que silenciar a sua voz, porque se você dissesse para alguém, ninguém ia acreditar em você. Essa pessoa está louca. Quer causar confusão e contenda em casa, com a família, com os amigos. A violência que talvez tenha sofrido e os seus pais ou o seu pai não foi lá e te defendeu e você teve que, vou ter que sofrer calada. A rejeição? Talvez de não ter sido amada por quem deveria ter te amado desde o ventre? Não foi amado por quem não esteve com você dentro de casa? Ou que não cuidou de você simplesmente porque você nasceu escapulido? Gente, quem é pai e mãe aqui, por favor, não fale isso perto dos seus filhos mais. Menina, esse menino nasceu, eu fiquei grávida, foi escapulido. Foi uma escapulida que eu dei. Vocês têm noção do nível de rejeição que essa criança nasce? Isso é uma sensação que nasce sem saber que você está carregando ela. Tem homens e mulheres que carregam a rejeição sem saber de onde que veio. Foi uma palavra que você, mãe, gerou esses 9 meses, e esse sentimento maldito que você tinha por esse pai. Falou assim, gente, se eu pudesse, eu arrancava esse menino de mim. Esse sentimento e essa sensação de rejeição, ela nasce no ventre. E é com essa sensação de rejeição que nós rejeitamos até o bem de Deus. Porque eu não sei se é tão bom assim. Eu não reconheço o que é bom. Porque isso é desde o ventre. O abandono afetivo de um pai que talvez esteve muito ausente, causou sofrimento em casa. E que talvez por necessidade foi um pai que sempre precisou muito, trabalhar muito, ficar muito tempo ausente. E tudo que ele tinha talvez era só um presente para te dar e você queria afeto. A injustiça. A injustiça, ela vem de histórias em que tem uma voz que ecoa na sua mente, no seu coração e na sua alma e diz o seguinte, eu não merecia o que fizeram comigo. Aí do nada vocês têm um sentimento de ódio e você não sabe por quê. E aí você pega esse sentimento de ódio e desconta e é reativo às pessoas que às vezes quer te dar o bem, fazer o bem para você, mas você é reativo a esse sentimento de injustiça que você carrega. O luto. O luto de alguém que foi embora da sua vida e você não conseguiu despedir, não conseguiu deixar ir, você fica aqui, ó, guardada as 7 chaves. Essa pessoa tem que ficar comigo aqui para sempre, eternamente. E sua vida está parada aqui, ó. Essas são feridas da alma. E eu não quero acender a luz para não encontrar a minha dor. E é por isso que nós passamos uma vida inteira correndo atrás de conquistar bens materiais para camuflar essa dor, para que eu não possa acessar e ter que enxergar
que a minha alma precisa de cura. E essa culpa, essa ferida, ela sobrecarrega você de culpa e não deixa você ir nem para frente nem para trás. Porque muitas vezes você está dando 2 passos para frente. Do nada, as coisas dão errado. 2, 3, 4, 5. Você fala, gente do céu, o que está acontecendo? Chama assim, ó, cordas do passado que estão te puxando. Então, quando você fica muito tempo correndo atrás de conquistar bens materiais, você fica o tempo todo buscando coisas para suprir a sua alma, para dizer que eu sou feliz. Você fica atrás de coisas para suprir a alma, para mostrar para a sociedade que você venceu na vida. Você vive atrás de coisas para suprir o vazio da sua alma, porque o mundo diz que você precisa. Se todo mundo tem, eu preciso também ter. Mas o vazio continua. Eu não sei a sua história. Não sei o que você veio, como você chegou aqui. Mas eu tenho convicção de algo, que o Jeová Rafá, que é o Deus da cura, Ele está aqui para curar feridas que estão na sua alma. Porque você não veio para esse ambiente de cura para ver ninguém falar bonito, para ver uma palavra bonita, para ver gente bonita. Vocês vieram aqui porque o Espírito Santo de Deus manifestou vocês saírem de casa para receber cura. É reconhecer que eu preciso de cura é a primeira coisa. Não é porque talvez eu tenha um status social que eu não preciso de cura. Talvez eu não possa mostrar para o meu vizinho que eu sofri, eu preciso mostrar para ele que estou num falso superei, porque se ele me julgar, o sofrimento que eu estou vivendo, porque muitas vezes a gente permanece na dor por medo do julgamento. E o medo do julgamento faz a gente ser quem a gente não é e pagar uma conta com dinheiro que a gente também não tem. A nossa alma começa a ficar sobrecarregada. E hoje, eu e você, nós saímos de casa com uma convicção. Chega, tá bom? Chega. Chega de manter a casa suja. Chega de manter a casa desorganizada. Chega de enganar a si mesma. Sabe aquele grito de guerra assim, hoje é o dia do basta? Vamos gritar. Hoje é o dia do basta. Mais uma vez. Glória a Deus por isso. Hoje é o dia do basta. Quando a gente reconhece, quando a nossa alma escuta aquilo que eu não quero mais, ela é obrigada a reagir. Quando você fica calado, você está num processo de confissão a si mesma. Eu não posso deixar você, viu, Dor? Dor, não sai de mim. Sabe por quê? Tem mais um detalhe. Quem não quer se libertar da dor, tem um negócio chamado assim, ó, ganho secundário. O que você está ganhando para você manter essa dor aí? Está querendo ganhar a atenção de alguém? Está querendo ter a piedade de alguém? O pior sentimento que a gente precisa ter de alguém é o sentimento de piedade. Nossa, tadinho, misericórdia. Deixa eu te falar, a piedade, ela drena a prosperidade. Homens piedosos não prosperam. Ah, tadinho. Mulheres piedosas destroem homens. Ah, pobre, coitado. Ah, tadinho. Vou deixar relevando essa. Aí, perdoe a expressão, mas não tem outra forma de falar. A internet fala muito. Sabe aqueles homens bananas? Culpa nossa, tá bom? Fica cuidando como se fosse um bebê. E sabe por que a gente não deixa homens serem homens para a gente? Porque a gente não quer dar para eles o poder que eles já tinham, ó. A responsabilidade é nossa de mulheres, fazer a geração de homens fortes. Ah, mas eu estou com uma pessoa, ou talvez meu marido não é essa pessoa. Tu é responsável. Você pode fazer o homem que você quer. Você pode mostrar para ele o caminho que talvez ele não aprendeu em casa. Você precisa ensinar para ele que talvez ele não foi amado pelo pai ou pela mãe, mas ele tem você. Você que tem a sensibilidade e o discernimento do Espírito Santo veio para nós, conhecimento e sabedoria. E você metendo o pau do seu marido para a vizinha. O Espírito Santo está revelando. É sério. Quantas vezes eu escutei, olha, eu não ia falar isso não, mas deixa eu contar. Fui atender um paciente, duas pacientes, diferentes. E as meninas vieram, gente, com todo gosto de gás. Olha, ele não vale nada.
Ele acabou com a minha vida. E eu pensei, que cara, gente? E o que aconteceu? Ele fez isso comigo, ele não me liga. E quando ele me liga ele me trata com descaso. E a menina descendo a lenha no cara. Eu pensei, que cara violento. Meu Deus, esse cara... Olha, larga ele. Não fica com ele, não. E aí, passou um tempo, aí depois veio a outra. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu nunca vi uma pessoa para destruir o meu psicológico como esse cara. Eu pensei, meu Deus. E falou desse cara. Gente, era o mesmo cara. Como eu descobri, foi cômico. Aí, falou desse cara. E falou desse cara. Eu pensei, gente, esse cara realmente ele é um caso perdido. Tá, é assim, triste. Fim desse cara. Aí, um belo dia, num lugar aleatório, que não era uma sessão de terapia, eu estou indo num lugar. Aí, quando eu cheguei no lugar, eu falei, gente, eu conheço esse lugar pelas fotos, cara. E quem me convidou foi... Não é possível que é o cara. E eu assim, gente, o cara me convidou para vir aqui. Meu Deus. E eu cheguei no lugar, e assim, a pessoa me fez um convite com o maior amor. Olha, vai lá, tal, não sei o quê. Eu falei, vou. E quando eu cheguei, que eu lembrei das fotos das meninas. Eu falei, gente, é o cara. É o cara. Aí ele, tudo bom? Que bom que você veio. Gente, sempre me tratou super bem, tá? Mais de 6 meses que eu o conhecia. Tem mais isso. E lógico que foi depois que as sessões delas já se passaram e tudo mais. E aí, eu falei assim, então... Falei, eu não posso ficar com essa dúvida, mas eu também não posso expor ninguém. Falei assim, nossa, uma amiga minha trabalhou nesse lugar, assim, bem aleatório. Falou, sério? Aí ele, quem é sua amiga? Eu falei, é a minha amiga, porque realmente depois de meses, ela se tornou minha amiga. Ele olhou assim, eu sou mesmo o cara que ela te contou? Falei, meu Deus. Eu não falei para ele, né? Claro, assim, né? Que a gente tem um sigilo. Gente, olha, eu fiquei horrorizada por elas. Elas eram um problema. Eu já sabia parte da história dele, e quando eu percebi, eu falei assim, gente, como assim? Aí eu falei, né? Tive uma conversa assim, bem... Sabe quando você vai conversando um negócio bem assim, para ele não desconfiar de nada e tudo mais, tal. E eu falei, e eu fiquei com aquilo na minha mente. Eu falei, gente, quantas mulheres destruíram os homens para mim e eu pensando que o cara... Meu Deus. Existe sempre 2 lados da história, a gente sabe disso. Né? A história de quem foi injustiçado e quem está cometendo a injustiça. Mas, às vezes, tudo que a gente está vivendo e replicando tem a ver muito mais com os nossos traumas. E aí eu configuro essa pessoa de acordo com o meu trauma. E as 2 meninas configuraram esse cara de acordo com os traumas que ela vivia. Que elas viviam e que elas viveram. E eu não estou falando isso para levantar a bandeira para os homens aqui, nem para um lado e nem para o outro, não. Mas é uma coisa para a gente se pensar. Às vezes nós colocamos a cruz no vizinho, no outro, porque a gente não quer encontrar, a nossa. A nossa. As 2 pessoas agiram de forma extremamente agressivas ao masculino. Porque as 2 tinham a ferida da paternidade. As 2. E eu escuto relatos, diariamente, semanalmente, dessa sensação de injustiça. Tudo o que eu queria era só me sentir amado e estava tudo certo. Porque essa é a nossa maior ausência hoje. Eu não me senti amado. E falando dessas dores, a primeira delas que eu vou trazer para vocês, dessas feridas emocionais, que são 4, que destrói a nossa vida e faz a gente tomar péssimas decisões, más escolhas. A primeira delas é a rejeição. Já comecei falando para vocês que a rejeição, ela vem, inclusive, de uma vida uterina, mas também de palavras malditas que nós escutamos dos nossos pais. Palavras de que você não vai valer nada. Quem é você, minha filha? Olha, se eu pudesse, eu nem tinha te colocado no mundo. Não vai dar nada nessa vida. Bem que o seu pai falou, bem que a sua avó dizia, para quê ter filho? Só para ter problema? Só para dar problema? E aí você começa a acreditar naquelas falsas verdades
que ficam impressas no seu inconsciente e você não se valoriza. Aí você fica refém de migalhas emocionais. Aí você fica refém de migalhas de qualquer coisa que se parece com amor. Sabe quando você se relaciona com alguém e aquela pessoa te dá o mínimo e você acha que é tudo? O básico. E você acha que é tudo, super valoriza? Aí no outro dia a pessoa vai embora da sua vida. Fala, o que aconteceu? Não, eu só estava te tratando bem por educação. Como assim? Eu achei que era o amor da minha vida. Você fica atrás desse amor para se sentir amado por alguém, alguém para justificar que aquilo que disseram para você é uma mentira. A nossa alma tem sede de cura todos os dias. E aí eu cresço buscando afeto, mendigando afeto de quem não tem para mim. Mas na minha cabeça eu elejo uma pessoa. Você é obrigada a me amar. E eu atraio pessoas, quando eu estou com essa ferida da rejeição instalada, talvez como a minha mãe. Eu atraio uma pessoa igualzinha a mamãe. Aquela que amava mais os meus irmãos do que eu. Eu atraio pessoas como meu pai, que eu gostaria de ter sido amada por ele e não fui. Consequentemente, da rejeição, outras feridas emocionais, elas governam as nossas escolhas. A segunda delas que eu venho trazer para vocês aqui é o abandono. Papai, ele não me amou. Eu sinto que eu não fui aceita por ele. Ele passava muito tempo na rua com os amigos. Ou ele passava muito tempo no trabalho e ele não tinha tempo para nós. Tudo que ele tinha e podia naquela época era dar algo. E talvez a forma de demonstrar a fé daquele pai era dando presentes. E aí nasce uma geração de mulheres que sofrem e buscam esse amor de pai em homens indisponíveis. Aí vem uma geração também de homens que eles não conseguem manter a virilidade, a masculinidade dele, porque o papai, ele simplesmente achou que eu era um menino, tipo assim, ô, vai ver a vida. Eu não tenho responsabilidade com você, se vira. E talvez ele queria apenas uma direção. Que tipo de pai é esse? E eu não consigo enxergar nele autoridade e alguém que me dê um destino. Às vezes papai foi ausente, aí sabe o que aconteceu com a mamãe? Ela teve que se virar. E aí, quando eu começo a correr atrás de bens materiais excessivamente, eu vivo na tentativa de esconder esses vazios. E depois de sofrer inúmeras perdas, eu entro em uma terceira ferida emocional chamada injustiça. A injustiça é a voz que ecoa na nossa alma que eu falei há pouco. Com uma voz que diz para você o seguinte: eu não merecia ter passado por isso. Eu não merecia a traição que eu sofri. Eu não merecia o abandono. Eu não merecia ter colocado essa pessoa dentro de casa e ter vivido com ela tantos anos. E depois ela ir embora e ser trocada por outra como se eu fosse algo descartável. Cadê o amor que ele me prometeu? Não. Você tem que me dar esse amor. Você me prometeu. A gente normalmente, às vezes, nesse momento, começa a lembrar só das promessas e esquecem das reações que eu tenho quando algo não sai como você quer. E você vai lá e aponta o dedo na cara, humilha, oprime e desmerece. Tudo isso, gente, sobrecarrega a nossa alma. Aí a forma que nós temos de querer resolver esses problemas é caçando justiça com as próprias mãos. E eu começo a fazer coisa errada uma atrás da outra. Eu começo a fazer justiça com as minhas mãos de situações em que eu deveria entregar para um Deus que é a justiça. Eu não sei descansar nesse Deus, porque Ele demora. Sabe por que Deus demora? Alguém sabe? Ele quer te mostrar o seguinte: se fosse você que estivesse lá do outro lado, como que eu agiria como pai, sendo você réu? Deus, Ele não nos responde na hora que a gente quer, porque Ele quer nos tratar. Das palavras que eu estou falando, e eu preciso me redimir delas.
Porque talvez o nosso senso de justiça é tão alto, tão alto, tão alto com alguém, que no outro dia você sofrendo pela mesma coisa. Quarta ferida. O luto ou o fim dos ciclos que você não colocou. Você deixou ciclos abertos, ou você mantém ciclos abertos? Você mantém pessoas vivas andando com você todos os dias? Mesmo elas não fazendo parte do seu futuro? Porque você quer tornar essa pessoa responsável pela dor que você está sentindo. E aí você continua com o fim de relacionamento de 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos. E você até hoje está falando dessa pessoa. Gente, ela foi embora. Você está perdendo os seus dias de vida por alguém que decidiu ir embora. Mas você está com a alma dela aqui, ó, todos os dias arrastando ela. Você prende a felicidade de outra pessoa, mas é injusto. Eu não posso deixar essa pessoa. Não, eu não posso. Aí tem uns irmãos que sobe monte, desce monte para Deus fazer algo por alguém que decidiu ir embora. Meu irmão, o monte vai servir para você, mas é para Deus te libertar de algo que Ele já disse não para você inúmeras vezes. É libertação. Às vezes não é só apenas uma questão de relacionamento não, mas até a morte de alguém. Até hoje, eu não consegui deixar a alma daquela pessoa em paz. No dia que meu pai morreu, tem 1 ano e... perdi as contas, 1 ano e 4 meses. Eu vi aquela cena toda e uma hora eu conto a outra parte da história. Eu falei assim, Deus, depois que eu me posicionei diante do Senhor, comecei a perder coisas, eu não entendi não. Por que eu estou sofrendo tanto? E eu também não estou com tempo para sofrer, tem mais essa. Porque se eu parar para sofrer, quem é que vai cuidar de mim? Deus, eu não estou entendendo. Minha mente ficou confusa. E aí eu comecei a ver aquela cena e aquela situação. Eu lembro que na hora que estava indo lá, fechar ele, eu falei o seguinte, minha terapeuta pensou, o que vai acontecer agora? Eu falei, vocês podem ir, que eu vou ficar aqui sozinha. E o moço está lá fechando ele. Eu falei, vou fazer uma oração aqui. Porque é o seguinte, eu cuido de pessoas, mas eu não posso ir embora com essa dor aqui não. Eu não volto nesse lugar aqui mais, tem mais essa. Aconteceu porque foi vontade de Deus, racionalmente, dessa forma que eu estou dizendo para vocês. Eu vou fazer uma oração aqui, tá bom, pai? Cheguei lá, o homem está fechando ele lá, coloquei a mão, falei, pai, hoje é a última vez que eu venho aqui. Eu deixei o Senhor ir, dentro de mim. E a partir de hoje, eu agradeço o Senhor, porque o Senhor foi acesso da eternidade para o mundo natural na minha vida. Eu agradeço por tudo que o Senhor fez. E o que o Senhor não fez também. O Senhor fez o que tinha para oferecer. Mas a partir de hoje, eu quebro todo o ciclo de fracasso que eu vivi. De homens, de relacionamentos mal-sucedidos, de negócios mal-sucedidos. Eu encerro aqui e eu fui listando coisas em que eu decidi que, a partir daquele dia, eu não queria mais levar para a minha vida. A partir de hoje, pai, eu não aceito nenhum homem ser como o Senhor foi na minha vida. Assim como foi lá na minha infância, parte da história que eu vivi na minha primeira infância e adolescência, meu pai ele foi um pai presente e ausente. E isso trouxe marcas. Isso traz marcas para nós. E quando eu não fecho ciclos, eles se repetem. E eu já entro aqui em uma parte da minha história que eu vou contar para vocês, que é o seguinte. Que todas as vezes que eu não fecho ciclos, eu vou repetir. Sabe para quê? Para que você resolva. Às vezes você sai de um relacionamento e está entrando em outro. E depois, quando está prestes a terminar, ele vem 10 vezes pior, tem uma resposta para você. Volta lá atrás, ó. Você tem que fechar uma porta lá atrás, porque o próximo que vai vir vai ser pior, tá? É pior. É destruidor. Vem de forma maravilhosa. Mas a raiz é a mesma. Não é amor, viu? É trauma. E eu disse, naquele momento, para o meu pai, eu encerro todos os ciclos de fracasso que eu tive de homens indisponíveis como o Senhor foi. Na minha vida, foi a minha sensação.
Talvez você tenha mais de um irmão em casa. Cada um sente de uma forma. Essa foi a minha sensação. Eu me senti que eu fui abandonada por você. Tudo o que eu queria era um colo e afeto, você não tinha para mim. Fui buscar em homens disponíveis e eles tinham o que para mim? Nada. Eles simplesmente eram iguais ao meu pai. E eu falei, pai, a partir de hoje, nenhum homem mais vai ser como o Senhor foi na minha vida. E que os filhos que vão vir na minha geração não vão repetir esse ciclo de fracasso emocional, espiritual, nada. Eu decido, a partir de hoje, quebrar e encerrar esse ciclo na minha vida. Quando você abre a boca e verbaliza, o mundo espiritual, você dá uma ordem no mundo espiritual. Da mesma forma que coisas boas, ruins acontecem quando você abre a boca e fala, coisas boas também acontecem. Eu saí de lá, chorei o que eu precisava chorar ali, te agradeci, pai, eu te amo, porque antes de tudo isso já estava tudo ressignificado, a gente estava tudo em paz, mas eu decidi que aquele lugar ali de morte era o meu último lugar de morte da minha geração. O que falta em nós hoje é nós encerrarmos ciclos para Deus fazer algo novo. Porque um ano novo, que aconteceu dias atrás, ele não vem com novidade de vida se você não deixar o velho. Se você deixar portas do passado abertas. Se você deixar feridas da alma dilacerando você e deixando essa sua casa aí cheia, superlotada, sobrecarregada. Não tem novidade de Deus com a casa suja. Deus, ele é justo. E ele vai ser injusto com outra pessoa para fazer justiça para você? Nossos filhos, a nossa geração, mulheres, depende de nós, úteros curados. A responsabilidade de uma geração de homens fortes vem de nós. A geração de mulheres submissas, amáveis e fortes também vem de nós. Inclusive, homens fortes gostam de mulheres fortes. Se você é uma mulher forte e você considera a pessoa que está do seu lado fraco, você está fazendo dele um dependente emocional seu. Porque para você se sentir forte, tem que estar do lado de alguém fraco. Olha, se você compreender isto essa noite, você vai mudar coisa na sua vida que você não tem ideia. É uma geração que depende de nós. E aí aquilo que eu não trato, o ciclo que eu não fecho, eu vou repetir. Aí sabe o que acontece? Quando a nossa alma está dilacerada com todas essas feridas que eu citei aqui para vocês, que elas ficam abertas, Satanás vem, ele pega a sua dor, faz você ser servo dele nesse mundo, para fazer o serviço dele direitinho, destruindo emocionalmente outras pessoas. Ele fala, aí depois vem a voz, mas tu não é filho de Deus? Tu não vai na igreja de segunda a segunda? Porque eu não estou entendendo o que está acontecendo. Porque ele mesmo contradiz com aquilo que você mesmo está fazendo. Você decidiu fazer algo de forma reativa pela dor que você sente, pelas feridas que você tem aberto. Você começa a trabalhar para ele, inconscientemente. Aí a obra do mal vem, toma e domina a sua alma e você executa o mal na tentativa de fazer algo bom. Mesmo sendo filho de Deus. Porque você acha que ele vai criar a alma de quem já está no mundo, gente? Sim ou não? Satanás usa as feridas que estão abertas da nossa alma para nos escravizar. Sabe quando as pessoas falam assim, mas aquela pessoa é endemoniada, aquela pessoa foi enviada do Satanás. Sabe por que essa pessoa ela está com esse espírito maligno sobre ela? Porque ela tem uma legalidade na alma dela. Todas as vezes que eu não fecho as feridas da minha alma, eu faço serviço por concorrente de Deus. E bem feito, porque uma pessoa, quando ela pega para destruir a outra, ela pega para arrebentar. Então, o propósito de Satanás é fazer deste mundo um cemitério de almas. Mas hoje, nós estamos aqui para declarar que o inferno perdeu mais uma vez. O inferno perdeu mais uma vez, porque esse cemitério será fechado ali. Ninguém mais aqui vai sair da mesma forma que você entrou, porque não é propósito de Deus. Você não está aqui por acaso. A palavra vai dizendo o seguinte, que ela acendeu a luz, foi para tirar a sujeira da alma dela, da casa dela, para encontrar algo valioso. E esse algo valioso você pode encontrar, sabe quem lá dentro? Jesus. Porque talvez você se perdeu, não foi nem dinheiro não, foi Ele. Por quê? Porque minha alma estava sangrando.
porque eu achei que era de Deus, mas algo de Deus me machucou. Jesus tem um encontro marcado com você essa noite. Ninguém saiu de casa aqui por acaso. Há um propósito na dor, e esse propósito da dor nessa noite é para você se encontrar. Encontrar como pessoa, como filho de Deus. E eu tenho uma pergunta para fazer para vocês essa noite, que é o que vai levar vocês para a última ministração que vai acontecer amanhã. Inclusive, voltem. Qual é o nome da sua dor? Quem? Essa pessoa tem um endereço, um CPF, um RG? É uma pessoa. Quem é que vocês precisam liberar? Porque quando você não libera o que tem dentro da sua alma, o seu coração como terra fértil, cheia de feridas, de coisas mal resolvidas, uma semente chamada ressentimento vai entrar lá, vai dar frutos, e um dos frutos se chama assim, amargura. E ninguém gosta de ficar ao lado de pessoa amarga. Ninguém gosta, mas é o indivíduo perfeito que o inimigo usa para te escravizar. Para fazer você ficar refém de pessoas. Para fazer você ficar refém das suas dores. Daquilo que prende a sua alma emocionalmente. Você fala assim, olha, eu tento sair disso, mas eu não consigo. Que prisão é essa? Emocional. Consequentemente, ela é uma prisão que vem para acarretar também no mundo espiritual. E muitas vezes a gente começa também a procurar bens materiais para suprir esse desejo da nossa alma. E às vezes, com medo de que homens ou uma pessoa me abandone, porque se essa pessoa me abandonar, eu tenho dinheiro para comprar afeto. E hoje você vê muitas pessoas bem-sucedidas, tem tudo, mas não dá conta de comprar afeto. E em meio a essas desilusões, todas que eu citei aqui, nós começamos a nos perder de nós mesmos. Há um propósito na perda. Há um Deus hoje aqui esperando você decidir limpar essa casa. Não espiritualize essa dor, põe para fora. Nosso espírito precisa de libertação, mas a nossa alma precisa de cura. E hoje, Deus quer que nós entregamos as nossas dores aos pés da cruz, como reconhecendo, Deus, eu errei, me perdoa. Ele quer que nessa noite você grite por socorro e diz, Deus, eu estou aqui, eu vim para um ambiente de cura e eu não vou sair daqui sem ela. Abre a boca, porque a dor silencia a nossa voz, até na hora de falar para Deus o que você não quer. A escravidão da nossa alma, ela tem um peso espiritual. É por isso que você vive guerras espirituais. O excesso de guerras espirituais que você vive é porque a sua alma está cheia de feridas. Não faltem amanhã a última ministração, o último aviso. O final do versículo 8, ele vai dizer o seguinte, que a mulher, para ela poder encontrar aquela dracma perdida, ela precisa varrer a casa. E o convite de Deus nessa noite é para que vocês que estão aqui nessa conferência, se levantem, abre essa casa aqui, para que haja uma varredura dessas feridas que sobrecarregam a alma de vocês, para que vocês encontrem aquele que criou, aquele que é o Deus de cura, Jeová Rafa, o dono dessa casa, o dono desse ambiente, o dono da sua vida, porque se você não deixar ele entrar, ele não vai fazer. Ele não vai fazer. Dê liberdade hoje para Jesus limpar lugares em que você não consegue acessar, que terapeuta não conseguiu, que ninguém conseguiu, o pastor não conseguiu, a oração que você fez com aquela irmã que você jejuou lá há muito tempo. Hoje tem cura aqui para esse lugar. É para esse lugar que você nunca conseguiu ficar e nunca conseguiu encontrar liberdade. Deixe Jesus hoje derramar o unguento dele nessas feridas. Assim como está lá no Salmo 147:3, ele cura os de coração quebrantado e enfaixa as feridas. Vamos se levantar, porque a partir de agora nós vamos entrar em guerra e nós vamos convocar, escute bem essa palavra, convocar cura.
Nós vamos convocar cura agora. E eu concluo essa mensagem dizendo para vocês o que está lá no versículo 9. Depois que ela encontra a dracma perdida, ela vai reunir as amigas e os vizinhos para que elas se alegrem com aquilo que ela encontrou de mais precioso, que foi a dracma dela. Hoje, a sua dor vai virar testemunho. E você vai sair daqui para curar outras pessoas, porque você vai encontrar hoje o Jeová Rafá. Abra a sua boca e comece agora a receber do Espírito Santo de Deus cura. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Jesus, Senhor, nós oramos essa noite. Senhor, o Senhor é aquele homem que a Bíblia, Isaías 53, relata. Homem de dores que sabe o que é padecer. E o Senhor Jesus conhece cada dor, cada história. Porque lá no Salmo 139 o Senhor diz que antes que nós fôssemos gerados no ventre da nossa mãe, o Senhor nos conhecia. Pai, eu declaro hoje, Pai, e eu te peço que o Espírito Santo do Senhor, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, possa revelar e tocar cada coração, cada mente, que os teus filhos, a tua igreja, decida hoje que haja decisão por não mais viver numa casa suja. Nós nascemos para ser casa do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra é luz, a tua palavra é luz. Derrama luz em cada casa, derrama luz em cada vida, para que eles possam identificar tudo aquilo, Senhor, que precisa ser liberado, tudo aquilo que precisa ser perdoado, tudo aquilo que precisa ser lavado, arrancado. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor toque poderosamente cada um deles, que essa decisão seja tomada. Espírito de Deus, em nome de Jesus, nós liberamos uma noite de decisão, liberamos uma noite de libertação, liberamos uma noite de cura. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, se você deixar, eu entro. É chegado o fim dessa dor, é chegado o fim da escravidão. Chega de abandono, chega de dor, chega de choro. É hora, pela fé, de marchar. Comece a marchar no seu lugar, comece a marchar. Mexa as suas pernas, mexa as suas pernas pela fé e declara: Jesus entra, Jesus entra. Varre a minha casa, varre a minha alma, Jesus, varre a minha alma. Clama, clama. Você que quer mudança, você que quer cura, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu quero ouvir a sua voz. Jesus, 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 clama por ele, como aquela mulher hemorrágica, ela clamou por Jesus, ela clamou, clama. Filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi, vem até nós, Jesus. Queremos cura, prostra diante dele, chora, clama. Ora, baixa, cataralabás. Senhor, tu és a cura. O Senhor cravou na cruz do Calvário, Jesus, todas as nossas dores e enfermidades, e pelas nossas pisaduras o Senhor nos curou. Hoje nós colocamos ao pé da tua cruz toda enfermidade da alma, toda dor, toda rejeição, todo abuso sexual, todo trauma, todo abandono. Nós cravamos na tua cruz. É tempo de cura, é tempo de avançar, é tempo de dizer: só o Senhor é Deus na minha vida. Ele me cura, Jeová Rafá. Ele me cura, Jeová Rafá. Ora balabaxê, alabás, ora balabaxê. Obrigada, Jesus. Nós te adoramos e te agradecemos, porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E todo aquele que bate, abrir-se-vos-á. Há uma porta, um céu aberto sobre a sua vida.
mulher, a sua esposa vai receber um novo marido. É tempo de uma igreja curada para avançar contra as obras do inferno. Elas não vão prosperar contra a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pode tomar seu lugar.